avançamos então para quinta-feira, onde vamos considerar a concretização daquilo que Deus havia alertado. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui na lição, que tem como título o juízo divino na quinta-feira: por que os primogênitos? Então, produção, nós precisamos voltar ao livro de Êxodo, capítulo 4, versos 22 e 23. Por favor, produção, coloque aí. No primeiro encontro que certamente Moisés teve com Faraó, Deus orientou que ele dissesse estas palavras. Então, 4, 22 e 23 do livro de Êxodo diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo a ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Olha que coisa impressionante. Desde o início, Moisés havia dito ao Faraó que Israel era para Deus, o Deus criador, o Deus vivo, um filho como um primogênito. E que se ele, Faraó, se recusasse a deixar o povo ir, se ele se recusasse a libertar o povo, da mesma forma como Israel, primogênito de Deus, havia sido torturado, afligido, ameaçado, castigado, oprimido, os primogênitos, o primogênito do Faraó e de todos os egípcios, eles pagariam com a própria vida. Faraó tinha a opção de aceitar o convite de Deus para liberar, o pedido de Deus para libertar Israel, para liberar, mas se ele persistisse no endurecer do seu coração, isso nós já falamos na semana passada, a questão do endurecimento do coração, e vimos que Deus não endureceu o coração de Faraó. A ação do endurecimento é um idiomatismo que representa que da mesma maneira como Deus atuou sobre o coração de Faraó para que ele libertasse Israel, mas a sua resistência permitia na língua hebraica atribuir a Deus a ação, mas na verdade a decisão foi dele, foi de Faraó, e chegamos a esta praga que atingiu os primogênitos. E é interessante que aqui no livro, nos comentários de Ellen White, nos é dito que quando Moisés anunciou esta praga para Faraó, Moisés ficou muito, muito chateado, muito enfurecido diante isso. A Bíblia não fala, mas Ellen White diz que Faraó ficou enfurecido. Ao invés de ele se reagir com sensibilidade, depois daqueles 3 dias de reflexão, ele ainda enfureceu-se contra Moisés, e Moisés saiu enfurecido, diz aqui o texto, porque ele não cedeu, ele endureceu o coração, e Moisés sabia o que iria acontecer. E aqui também Ellen White diz que muitos egípcios que ouviram acerca do que iria acontecer, eles buscaram abrigo na casa dos hebreus. Não era pintar a porta de suas casas, era buscar abrigo na casa dos hebreus. E ela menciona que todos os hebreus que atenderam a isso, nós não sabemos então se todos fizeram, custa crer que alguém não tenha feito, mas havia liberdade de escolha, né? Entre hebreus, pode ser que hebreus estão envolvidos com as coisas do Egito não dessem bola, mas todos aqueles que pintaram as suas portas com o sangue do Cordeiro foram salvos e também receberam de bom grado, diz aqui Ellen White, estes egípcios que agora reconheceram que todos os ídolos do Egito não tinham poder sobre a vida como eles pensavam, e eles então entregavam-se ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel. E que coisa interessante, meus irmãos, que por volta da meia-noite, quando o anjo da destruição passou pelo Egito, imagino a tensão. E eles foram orientados a comer a Páscoa. Então, o cordeiro era imolado ao pôr do sol, eles aí prepararam, assaram o cordeiro, não sei quantas horas eles demoraram para assar, talvez 3, 4 horas que seja, mas antes da meia-noite já tinham terminado com certeza completamente a ceia, as ervas amargas e os pães sem fermento, e eles foram orientados a esperar a ordem de saída. De que forma? Olha, é muito interessante isso, irmãos, que deixa eu voltar aqui para o Êxodo capítulo 12, né? Nós vimos aqui que
Deixa-me ver aqui o verso, onde está? Acabei de ver aqui, gente, agora me perdi aqui, só um minutinho, que eu já vou achar. Então, eles estavam, não achei aqui, mas quando a gente quer, some, né? Então, deixa eu ver aqui, os versos 29 e 30, eu não achei o que eu queria, mas aqui nos diz que, assim, que eles celebraram, verso 11, perdão por essa demora não planejada, né? Desta maneira, põe em produção para nós, 12 e 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Olha que coisa interessante, eles estavam prontos, preparados. Imagino que enquanto o cordeiro estava sendo assado, eles se aprontaram, ficaram todos preparados, prontos para deixar o Egito. E dessa maneira, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. E o Dr. Rodrigo faz uma menção desse comer à pressa. Era um apressar-se em direção à liberdade. Ele junta isso, ele faz uma ligação desse texto com a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, em que Pedro diz que nós também podemos apressar, ou seja, o povo de Israel deveria demonstrar uma atitude de pressa para ir ao encontro da liberdade. O povo de Deus nesse tempo deveria demonstrar também uma postura de pressa na pregação do Evangelho para irmos ao encontro da salvação, da libertação, da volta de Jesus. Olha que ideia interessante nos sugere o Dr. Rodrigo. E assim eles deveriam comer. E aqui então vem a descrição do que passou. Verso 29, produção, coloca aí, é muito triste isso. Aconteceu que à meia-noite feriu, capítulo 12, 29, à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia e todos os primogênitos dos animais. Então, à meia-noite aconteceu. E Ellen White menciona aqui na parte dos comentários trazidos, né, que por volta da meia-noite, as casas dos egípcios, a uma só, elas foram acordadas pelo grito de dor. Temeram, não só, entristeceram-se não só pelo primogênito morto, mas por suas próprias vidas. E de alguma forma eles se lembraram da crueldade de Faraó quando ordenou que as crianças dos hebreus fossem assassinadas e mortas ao nascerem. Que tristeza, que triste consequência. Mais uma vez, o endurecimento do coração de Faraó conduziu a esse estado. E finalmente, irmãos, pensemos mais uma vez nas consequências das nossas decisões. Quanto das nossas decisões afetam aqueles que estão ao nosso redor. Então, os versos 30 a 32 nos dizem que Faraó também se levantou de noite, não havia uma única casa onde não havia mortos, filhos e animais. Naquela mesma noite, pela segunda vez depois de dizer que não veria mais o rosto de Moisés, ele chamou Moisés e ele disse, levantai, vamos aí, verso 31, produção, e 32. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Verso 32, levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. E aqui nos é dito na sequência que os próprios egípcios apertavam com o povo para eles saírem rápido, e com isso o povo também pediu presentes, bens, e eles foram levando, foram entregando tudo. E o povo aqui nos diz no verso 36 que Deus fez com que eles encontrassem favor, e assim partiram os filhos de Israel para a terra de Sucote. Verso 37, cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Que cerimônia, que coisa, que quadro tremendo. E assim, para a gente fechar aqui na quinta-feira, você já sofreu consequências por escolhas erradas de outros? Isso acontece muito, irmãos. Cônjuges que fazem escolhas erradas, filhos que fazem coisas erradas, fazem sofrer o coração de cônjuges, de pais. Nós sabemos o que isso significa. Oremos para que Deus nos dê coração terno, sábio, coração amolecido pelo sangue de Cristo, e desta maneira pomos um ponto final.